Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção. Vamos começar só recordando rapidamente o que falamos na última conferência sobre o Hotel de Bona, né? A gente falou, né, tão bonito esse nome, Hotel Dieu, né? Também chama Hospice de Bona, Hospital de Bona. É o equivalente em português, feito pouco depois, uns 50 anos depois, começou depois desse Hotel Dieu de Bona, foram as Santas Casas de Misericórdia, né? Uma das grandes obras dos portugueses na história. Na Santa Casa de Misericórdia, o Hotel Dieu tem funções muito semelhantes. Obviamente, o Hotel Dieu foi o Hotel Dieu de Bona. As Santas Casas de Misericórdia existiram em todo o mundo português, né? Inclusive no Brasil, e ainda existem até hoje. Então, o que chamou a atenção é que uma pessoa privada, um leigo, né, não a igreja, não o rei, né, tenham feito uma obra tão maravilhosa, né, uma construção tão espetacular para cuidar dos pobres, né. A pessoa que fez isso, eu falei, era o chanceler da Borgonha, chamado Nicolas Rolin. E ele expressou que ele fazia isso para a salvação da alma dele, né? Quando ele chegar na hora do julgamento dele, na hora da morte, e Deus perguntar: o que você fez com as riquezas que eu lhe dei? Eu fiz isso aqui. Eu fiz um hospital para os pobres, né? É muito bonito essa dedicação do Nicolas Rolin, a maneira com que ele dedicou e expressou o desejo de dedicar essa obra para a salvação da alma dele, né? E ele mesmo diz, né, no interesse da minha salvação, desejando trocar bens temporais por bens celestiais, fundei e dotei irrevogavelmente, nesta cidade de Bona, um hospital para os doentes pobres, com uma capela em honra de Deus e da gloriosa Mãe de Deus. Então a gente mostrou isso aí na última conferência e falou isso porque o Nicolas Rolin, o chanceler Rolin, ele nasceu em Autun. A gente estava falando da Catedral de Autun, né? Ele nasceu em Autun e foi enterrado em Autun. Só que a igreja em que ele foi enterrado foi destruída pela Revolução Francesa. Então o túmulo dele acabou desaparecendo e foi reencontrado em novembro de 2020. Que coisa, hein? Mais de 200 anos depois da Revolução ter destruído o lugar do sepultamento dele, né? Então a gente mostrou a sala dos pobres, ou o palácio dos pobres, doentes, né? Que é uma coisa espetacular, das grandes visões da vida. Falei que nessa época ainda as pessoas, os doentes ficavam mais de um numa cama, né? 2 homens ou 2 mulheres, às vezes 3, às vezes 4 doentes numa mesma cama. Lembrei também que foi a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários de São João que pela primeira vez na história da humanidade deu uma cama única para um único pobre sendo tratado num hospital.
Para os hospitalários, o pobre era uma imagem de Deus. Então, servia numa bacia de prata, uma cama só para ele. Cavaleiros Hospitalários de São João. Uma outra visão do Palácio dos Pobres, agora vendo a porta de entrada, né? O Cristo atado, a janela, falamos de tudo isso. Uma outra visão do Hotel Dieu, uma coisa que eu acho muito tocante, é o amor e a devoção de marido e mulher, né? O Nicolas Rolin e a Guigone de Salin, que foi a terceira mulher dele, né? Entrelaçado por uma árvore, talvez uma parreira. Tem um N e um G, né? O N de Nicolas e o G de Guigone. E a palavra seule, que quer dizer só ela, né? Seule é só no feminino. Então é só ela, Guigone, né? Muito bonito isso, uma das grandes visões da minha vida. Mostrei também uma outra faceta do chanceler Rolin, né, que são os quadros que ele mandou pintar pelos maiores pintores da época, né? Então eu mostrei o quadro pintado por Van Eyck, Jan Van Eyck, o maior pintor dessa época, pintura de 1435, uma pintura a óleo e não mais a base de gema ou de clara de ovo, né? Então dá um brilho espetacular, né? Então os Países Baixos tiveram esse privilégio de descobrir a pintura a óleo, né? Que dá uma definição espetacular das coisas. Mencionei que nesse quadro do chanceler Rolin diante de Nossa Senhora com o menino está abençoando o chanceler, né? É uma característica já da Renascença que o chanceler é tão grande quanto Nossa Senhora, né? Na Idade Média jamais uma pintura seria feita assim. Nossa Senhora é maior do que as pessoas, né? Mostrei a coroa do lado para ver a finesse, né, da coroa pintada pelo Van Eyck, que é um negócio inacreditável. Esse quadro está no Louvre, Paris. E mostrei o lugar onde a Guigone de Salin foi enterrada, diante do altar-mor da sala dos pobres, palácio dos pobres, doentes, né? Mostrei o brasão de cada um deles, o brasão dele e o brasão dela, alguma terminologia. E, finalmente, aqui o segundo quadro mandado pintar pelo chancelier Rolin, que é o juízo final, pintado por Rogier van der Weyden, que é um negócio espetacular também. Isso para que os doentes tivessem, primeiro, o consolo de uma coisa bela e lembrar como é que é o fim da nossa vida, né? Então, Nosso Senhor em cima de um arco-íris, no lado dele, em cima, os instrumentos da paixão. Nosso Senhor, ao lado dele, também tem uma espada e um ramo de oliveira. Embaixo tem São Miguel Arcanjo pesando as almas para ver quem é que vai para o céu, para ver quem é que vai para o inferno, né? Os corpos saindo das sepulturas, né? Os anjos, as trombetas dos anjos aí ao lado de São Miguel Arcanjo, né? Para que as pessoas acordem dos túmulos e sejam julgados, pesados na balança, né?
por São Miguel Arcanjo. Então, esse São Miguel é chamado psicopompo, pesador de almas. Psico é alma, né? É muito bonito. Isso ficou durante muitos séculos lá, no Hospice de Beaune, no Hotel Dieu de Beaune. Obviamente, houve um problema na Revolução Francesa, ele foi escondido de alguma maneira ou guardado de alguma maneira e foi perdido, só foi encontrado em 1830. Né? Levou 4 anos para ser restaurado. Um quadro espetacular. Aí é o políptico do julgamento final, aquele quadro que eu acabei de mostrar, fechado, né? Então, durante os dias de semana, que não eram dias de grandes festas da cristandade, ficava assim, ficava fechado. Então, aparece de um lado o chanceler Roland, do outro lado a esposa dele, Guigone de Salins, cada uma próxima ao seu santo de devoção, são santos protetores do Hospício de Beaune, São Sebastião e Santo Antônio Abade. Em cima, uma cena da Anunciação, né? O anjo se ajoelhando diante de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é superior ao anjo. Bom, então vamos agora entrar em assunto novo, que vamos começar por 3 catedrais, as catedrais de Cambrai, Arras e Boulogne. 3 vítimas da Revolução Francesa, do vandalismo da Revolução Francesa. Então, a Catedral de Cambrai, né, é uma das grandes vergonhas da Revolução, a destruição da Catedral Gótica de Cambrai. É uma das mais belas e vastas catedrais góticas que havia no norte da França. O norte da França já era a parte mais rica que havia no reino da França, desde que o Mediterrâneo, obviamente, no começo da Idade Média e até um certo momento da Idade Média, até as invasões muçulmanas, as invasões bárbaras dos magiares, né, dos normandos, o sul era mais rico do que o norte da França, né, por causa do Mediterrâneo. Com as invasões muçulmanas, principalmente, e o domínio do Mediterrâneo pelos muçulmanos, então o sul, ou seja, a terra da França que era banhada pelo Mediterrâneo, perdeu a sua via de comércio, né, que era o mar Mediterrâneo. Então a riqueza foi se movendo para o norte da França, o centro da Europa. E o Mediterrâneo do centro da Europa eram os rios que havia, né? Os grandes rios que havia ali naquela região se tornaram vias de comércio. Então, a Cambrai era uma cidade muito rica, né? Função dessa questão comercial que eu mencionei. Era a sede de um arcebispado, né? Um edifício maior da história da arquitetura medieval, era visível de longe, né? Com sua flecha altíssima, que ficava em cima de uma fachada românica, né? Que está escrito romano, mas é românica a fachada. Nada justificava nem excusava a venda ignominiosa da catedral pela Revolução Francesa, que entregou o soberbo edifício à picareta dos demolidores. Por que uma pessoa comprava uma catedral?
para demolir, pegar as pedras e outros objetos de construção para vender. Então, ele desmontava a catedral inteira e vendia as pedras talhadas, já estavam talhadas, que foram talhadas na época da construção da catedral, né? Que vergonha, né? A agonia longa e cortante da Catedral de Cambrai só acabou quando, já no Império, não era fácil demolir uma catedral, você levava muitos anos, né? É muito grande, muita pedra, né? Então ela só acabou de ser demolida já no Império Napoleônico, né? Quando a última torre desmoronou numa tempestade. Ficou a torre, o resto já tinham destruído. E a torre caiu numa tempestade. Já não tinha mais a sustentação normal de um edifício completo, né? Isso aí, esse texto, né, que está aí em português, eu traduzi há muito tempo, daquele livro que eu já mencionei, O Vandalismo da Revolução, do François Suchal. Já mencionei muito. Eu parto sempre dele, para ir atrás de detalhes, às vezes em outras publicações e às vezes mesmo na internet, né? A outra cidade que sofreu enormemente com o vandalismo da Revolução foi Arras. Arras é a capital do Artois, da região de Artois. Arras também é a cidade natal de Robespierre, né? O grande terrorista, né? A encarnação do terror e do grande terror, deliberado, né? Numa das primeiras conferências sobre a Revolução Francesa, quando eu ainda estava falando da bibliografia, eu falei aquela frase famosa lá do Robespierre, né? Sobre a virtude e o terror, né? A virtude sem o terror perde a eficiência, o terror sem a virtude é puro terror mesmo, né? A frase é mais bonita, eu estou fazendo aqui uma paráfrase, né, da frase dele, né? Bom, Arras, sendo a cidade natal de Robespierre, ia sofrer bastante, necessariamente, né? Também era um monumento maior da época gótica, né? A esbelteza de suas colunas suscitava admiração. E, como a Catedral de Cambrai, estava repleta de obras de arte da mais alta qualidade, pela riqueza do norte da França, né? As pessoas podiam pagar grandes escultores para trabalharem durante muito tempo fazendo esculturas muito caprichosas, né? Então, a Catedral de Cambrai foi vendida a um empreiteiro que começou a demolir a catedral imediatamente, né? Depois ele parou porque faliu. Mas o mal era irremediável e tudo foi arrasado também no Império, né? Muita coisa que começou a ser destruída na Revolução, pelo vandalismo da Revolução, acabou de ser destruída no Império, mas os restos, às vezes porque a estrutura já era perigoso manter a estrutura, ela ia cair, podia ferir muita gente, etc. Então ela acabava sendo totalmente demolida no Império, né? E a terceira dessas catedrais, ali do norte da França, é a Catedral de Boulogne. Tinha menos prestígio do que as catedrais de Cambrai e de Arras, né? Mas ela tinha um charme, vamos dizer assim, pela história dela, né?
que eu vou mencionar já já. Era um santuário venerado porque tinha uma estátua miraculosa de Nossa Senhora, uma estátua negra, e que era objeto de peregrinações, imagem miraculosa. Então, durante o terror, os revolucionários acenderam uma fogueira para queimar essa estátua de Nossa Senhora. E rindo e escarnecendo, porque não acontecia nenhum milagre. É como as pessoas diziam de Nosso Senhor crucificado, né? Salve-se, salve-se você, salvou tanta gente, salve-se você. É como se dissesse aqui para a imagem de Nossa Senhora, você fez tantos milagres, faça um com você, não seja queimada. Foi queimada. Como Nosso Senhor também não desceu da cruz e não fez milagre para Ele mesmo lá. Dessa forma de descer da cruz, né? Então, os revolucionários dançando a noite inteira, e assim eram as coisas, né? E a catedral foi vendida a especuladores que imediatamente começaram também a quebrá-la e a aniquilá-la, né? Então, vamos lá. Começando aqui pela catedral, um pouco mais de detalhe, né? Aquilo ali é o que estava no livro do Suchal. Então, fui pegar imagens, etc., para a gente ter uma ideia dessas coisas. Não é fácil, porque como elas foram completamente destruídas, não tem mais nada dela. Então, às vezes, tem um desenho, tem uma maquete que foi feita num determinado momento para dar uma ideia de como é que elas eram, né? Então, o pórtico da catedral, né, que foi feito em primeiro lugar, conservava uma estrutura que lembrava o estilo carolíngio, né? Até porque Cambrai era um bispado imperial, não era da França nessa época, na época que foi começada a construir. Era imperial, do Sacro Império Romano Germânico, né? Ela foi construída na forma que estava mais ou menos na época já da Revolução, dos séculos XII e XIII, né? E foi destruída, como eu falei, durante a Revolução Francesa e hoje inteiramente desaparecida, não tem nada mais lá. Da mesma forma que a Catedral de Notre-Dame-en-Cité d'Arras. Era também a Catedral de Cambrai, né? Era a sede de um imenso episcopado, né? E era conhecida como a maravilha dos Países Baixos, né? Aquela região ali do norte da França, noroeste da França, já entrando próximo ali à atual Bélgica e depois a Holanda, né? Já eram conhecidas assim como Países Baixos, né? Então era conhecida como a maravilha dos Países Baixos por causa principalmente da sua alta flecha fenestrada, furada. Não eram a flecha que está aqui mostrada aqui em cima, ela não é uma fechada, ela é furada. Então, assim, é fenestrada que a gente chama, né? Isso é o desenho de uma pessoa que fez e ainda escreveu assim no desenho dele, né? Plano do campanário da Ci-Devant Metrópole de Cambrai. Ci-Devant quer dizer ex, mas é um ex depreciativo, né? O Ci-Devant rei, o Ci-Devant nobre, né? Então é o ex-rei e o ex-nobre, mas ex é muito neutro, vamos dizer assim, né? Então a maneira que os revolucionários se referiam às coisas que eles mais odiavam, em primeiro lugar a igreja, em segundo lugar a monarquia e nobreza, né? Eles, em vez de dizer ex, diziam ci-devant. E aí tem uma ilustração do que era essa catedral.
Catedral de Cambrai. A Catedral de Arras, isso é uma miniatura da Catedral de Arras, né? Feita em 1717. Foi destruída em 1792. Foi rapidamente destruída, cidade de Robespierre. Então, a Catedral de Nossa Senhora da cidade de Arras foi destruída em 1792, né? E as ruínas foram arrasadas, né, ao rés do chão, sobrou nada, no começo dos anos 1800. Mas já não tinha parede, já não tinha mais nada, né? A sede, Arras era a sede de um episcopado que cobria uma parte do rico condado de Flandres, né? A catedral tinha dimensões imensas, muito grande a catedral. A gente vê até por essa ilustração, né? Você vê que a cruz lá no transepto, né, está longe da fachada já, né? E atrás do transepto tem uma parte grande ainda, que é ali onde fica o coro, né, o altar maior e o deambulatório. Você podia ambular, né, andar ali, dar a volta ali por trás, sem perturbar a missa em geral, né? Tinha uma construção que você anda ali, isso tem em Notre-Dame de Paris, espero que esteja assim quando for reaberta a Catedral de Notre-Dame de Paris esse ano, deve ser reaberta para o Natal. Então, ela era de um tamanho comparável à Notre-Dame de Paris. A Notre-Dame da cidade de Arras, né? Foi destruída completamente. Para quê? Ódio. Não ganho nada com isso, mas meu ódio ganha. Então, a Catedral de Arras fazia parte das grandes catedrais góticas do norte da França. No sul da França quase não tinha catedral gótica. Vou mencionar um aqui que tinha. E uma coisa curiosa, em 1683, Luís de Bourbon, que era um filho natural, porém legitimado, né, de Luís XIV. Luís XIV teve muito filho fora do casamento, né? Esse Luís de Bourbon, que não valia grande coisa, tá? Para não dizer que não valia nada, ele morreu com 16 anos, estava voltando de uma batalha. Na França de Luís XIV teve muitas guerras, né? Luís XIV reinou durante muito tempo, né? Ele se tornou rei com menos de 10 anos de idade, então houve um período de regência também muito longo para Luís XIV. E ele viveu tanto que ele foi sucedido não por um filho, morreram os filhos, homens todos, não por um neto, morreram os netos homens todos, ele foi sucedido por um bisneto. Então, Luís XV era bisneto de Luís XIV, né? E Luís XVI era neto de Luís XV, não era filho de Luís XV. Então, porque, obviamente, o Luís XV sendo bisneto de Luís XIV, quando ele se tornou rei, Luís XIV morreu, ele era uma criança. Então, teve um período de regência grande. Então, esse Luís de Bourbon era filho do Luís XIV com uma dama chamada Louise de la Vallière. Eu vou falar um pouco dela, porque vale a pena falar dessa mulher, tá? Esse Luís de Bourbon, que morreu com 16 anos, né, era conde de Vermandois e morreu de uma febre maligna em 1683. Ele foi enterrado na Catedral de Arras. Eu não sei o que aconteceu com o corpo dele, mas também eu não fui atrás, tá? Essa Louise de la Vallière,
É uma coisa muito interessante. Existem boas biografias dela, eu tenho, inclusive. Ela era apaixonada pelo Luís XIV. Não para ter as vantagens, não é, de ser amada pelo rei todo-poderoso, porque ela gostava dele mesmo. E vamos ver aqui algumas coisas que eu vou falar. Num dado momento da vida dela, um jesuíta, um grande jesuíta, um grande orador sacro chamado Louis Bourdaloue. Nós temos aqui as obras dele. Esse jesuíta, que viveu de 1632 a 1704, ele aconselhou essa Luísa de Lavalière a abandonar a vida e entrar num convento. E ela fez isso. Que coisa extraordinária. O Luís XIV era muito volúvel, né? Tinha muitas namoradas, né? Muitas mulheres, né? E, obviamente, a Louise de Lavalière já estava perdendo o lugar dela e tal, né? Mas ela foi para um convento. Ela entrou no convento das Carmelitas, num lugar que depois passou a ser chamado Notre-Dame-des-Champs, Nossa Senhora dos Campos, do Vale. E quem apoiou também aí a saída dela para entrar num convento foi o Bossuet, grande Bossuet. Tinha alguns problemas no plano da religião, porque o Luís XIV promoveu muito o galicanismo, né? Então, o Bossuet era um bispo galicano, mas um gênio, um gênio. Os sermões dele são coisas absolutamente espetaculares para ler. Sermão de Bossuet sobre São José, eu li 2, me maravilharam a tal ponto que eu comprei todos os livros do Bossuet, né? É muito grande orador sacro. Então, o Bossuet também apoiou a saída dela para o convento, né? Quando esse filho dela morreu com 16 anos, e ela soube disso, obviamente ela chorou pelo filho, né? Mas ela disse uma frase extraordinária. Ela falou assim: eu deveria chorar mais pelo nascimento dele do que pela morte dele, porque ele nasceu do pecado dela e do rei, né? Ora, curioso, e aí esse quadro que está aí do lado, que é um quadro que foi feito muito tempo depois da morte do Luís XVI, muito tempo depois da morte da Louise de Lavalière, né? Antes dela entrar no convento, ela foi pedir perdão à rainha. A rainha, esposa do rei Luís XIV, né? Então, ela falou assim, né? Os meus crimes foram públicos, o meu arrependimento deve ser público também, né? A rainha sabia das coisas do Luís XIV. Então, aí está ela ajoelhada diante da rainha, né? Nesse quadro. É um quadro posterior ao fato, pedindo perdão à rainha por ter tido essa relação com o marido dela, da rainha, o Luís XIV, né? Então, ela entrou no convento em 1675 e muita gente achou, vai sair.
Isso é um rompante, né? É um capricho, né? Não vai ficar no convento. Ela gosta muito da vida. Ela era duquesa já, né? O rei a fez duquesa, né? Ela nunca saiu do convento. Ela morreu no convento. Passou 36 anos no convento, como carmelita, descalça, né? E quando ela entrou no convento, quer dizer, um ano depois, ela tomou o hábito, né? Ela fez os votos definitivos e perpétuos, né? E quem deu a ela o hábito, né, foi a rainha. Que negócio extraordinário. São fatos assim tocantes, assim. E parte de uma parte e de outra parte, né? A rainha perdoou e foi lá no convento para entregar a ela o hábito dela de carmelita, né? A rainha Maria Teresa, né, a duquesa de Orleans, o bispo Bossuet e Marquise de Sévigné, Madame de Sévigné, né, que é talvez a maior escritora de cartas da história, Madame de Sévigné, visitavam a Louise de La Vallière com frequência, em busca de consolo espiritual e de repouso da alma dessas pessoas, né? A própria mulher que ficou no lugar da Louise de La Vallière, que era Madame de Montespan, teve muitos filhos com o rei Luís XIV, também foi lá pedir conselhos para Louise de La Vallière. O nome que a Louise de La Vallière tomou foi Luísa da Misericórdia, né? O nome que ela tomou como freira, né? Carmelita, Luísa de la Misericórdia, né? Então ela passou então de 1674 a 1710. E ela escreveu um livro muito bom, muito interessante, chamado Reflexões sobre a Misericórdia de Deus. Fiquei tão tocado com essa história que eu comprei não só a biografia dela, mas esse livro que ela escreveu, Reflexions sur la Miséricorde de Dieu. Eu li também, né? Então ela morreu depois de 36 anos no convento, né? E foi enterrada lá. Todos os filhos dela já tinham morrido quando ela morreu. Só tinha uma filha, que era a princesa de Conti. A nobreza da França tinha uma certa relutância em casar com uma pessoa que tinha nascido fora do casamento, né, como a filha da Louise de La Vallière, a princesa de Conti. Mas o rei Luís XIV, que reconheceu esses filhos todos, tá? Nenhum ficou como bastardo, todos foram reconhecidos, acabaram casando com as filhas do Luís XIV. Então, por isso que a filha da Louise de La Vallière, essa princesa de Conti, casou com o príncipe de Conti, né? Tem um livro assim, obviamente eu não falei isso na bibliografia, porque não é um livro diretamente relacionado à Revolução Francesa, mas um livro de uma grande historiadora inglesa, chamada Antonia Fraser. Essa Antonia Fraser, vale a pena ler todos os livros dela, de história, né? Grande historiadora. Ela escreveu um livro sobre as mulheres de Luís XIV, né? O nome do livro é Love and Louis XIV, né? O Amor e Luís XIV. As mulheres na vida do Rei Sol, né? É muito interessante esse livro, porque ela é uma grande historiadora, né? Essa Antonia Fraser é uma
uma família inglesa, mas de uma família católica inglesa. Mas ela abandonou o marido dela, foi viver com outro cara. Apesar de ser católica, né? Então, num dado momento, o marido dela morreu e eles puderam casar, se eu não me engano, tá? Mas Antônia Fraser. A filha dela também escreve livros de história, escreveu livros bem interessantes. Bom, Catedral de Notre-Dame de Boulogne. Ela já sofreu antes da Revolução Francesa nas guerras de religiões, nas guerras de religião, né? Os huguenotes saquearam a igreja de Notre-Dame de Boulogne, né? Inclusive a imagem de Nossa Senhora, aquela milagrosa. A imagem foi escondida, o que sobrou dela, depois quando ela foi redescoberta, quem confirmou que aquela imagem era a original foi, pasmem, a Universidade de Sorbonne, na França. Sorbonne, na França, foi durante muito tempo um baluarte da Igreja Católica. Quem diria, hein? Henrique IV, para se tornar rei, a grande resistência que havia antes contra o Henrique IV era a Universidade de Paris, a Sorbonne. Sorbonne é o nome de um dos professores lá da universidade. Ficou o nome dele como o nome da universidade, né? Esse Henrique IV, por que essa resistência e tal? Henrique IV era um huguenote. E ele se converteu, depois de tentar, cercou Paris durante muito tempo, como huguenote ainda, porque ele era o herdeiro da coroa. Quando o rei da França morreu, ele morreu sem filho, só tinha filha. Então, o cara mais próximo que tinha do rei, Henrique III, o nome dele, esse rei, bem ruizinho, o mais próximo era o Henrique IV, mas o cara era huguenote, portanto, ele não podia ser rei da França. Mas ele achou que sim, o rei Henrique III, não, o meu sucessor é o Henrique IV. Esse Henrique IV tem uma história tumultuada, etc., mas acabou bem na vida, acabou bastante bem. Ele se converteu, e se converteu mesmo para a Igreja Católica, né? Ele já tinha se convertido umas 2 ou 3 vezes antes, mas voltava sempre para a religião calvinista, né? Mas dessa vez ele se converteu, fez o catecismo e tal, etc. e deu certo, né? E os filhos deles foram todos católicos, né? Inclusive o Henrique IV casou com uma princesa nobilíssima, né? Que era Maria de Médicis. Henrique IV. Então eu achei curioso, né, que a Sorbonne é quem disse, não, a imagem é essa mesmo e tal. A Sorbonne, a universidade, imagina isso hoje. O pessoal não sabe nem o que é uma imagem sacra, né? O Luís XIV ofereceu para essa catedral de Boulogne um jubel, né, que foi obra do escultor Bernini. Que coisa extraordinária. Bernini, o maior, talvez, escultor e arquiteto de todos os tempos, tá? Mas fez as coisas mais belas que a gente possa imaginar. Bernini começou mal na vida, mas terminou muito bem. Bom, a diocese de Boulogne, né, foi suprimida na Revolução Francesa. Com que autoridade? Né? Que não tem mais bispo nessa cidade. Pô, como assim?
Quem é você? É a evolução. Mas é isso que eles faziam, né? Como eu falei, né, em 1793, os revolucionários queimaram a estátua de Nossa Senhora dos Mares. Salvou-se um pedacinho da mão dela. Então, a Catedral de Boulogne foi vendida e destruída em 1798. E aqui eu coloquei aqui uma ilustração feita em torno ali de 1570. Como é que era a catedral, né? À medida que você se afasta da região de Paris e sobe bastante para o norte da França e vai chegando na Alemanha, a arquitetura muda bastante. É gótica, você vê que tem os arcos butantes, né? Mas, por exemplo, aí na Catedral de Boulogne, a torre está na interseção do transepto, né? Com a nave. A fama dessa Catedral de Boulogne, como eu falei, o charme dela, né, vem da bem-aventurada Ida de Boulogne, que é a mãe do Godofredo de Bulhões, o grande cruzado. Né? Ela era esposa do conde de Boulogne, que se chamava Eustáquio II, e era mãe do Godofredo de Bulhões. E era mãe também do Eustáquio III, que foi o Eustáquio III, que era o filho mais velho dela, e de Balduíno, que foi o rei de Jerusalém. Né? Então, a Ida de Boulogne teve 3 filhos extraordinários. Todos 3 foram para a primeira cruzada, o que, vamos dizer assim, atenta contra aquela tese boba, né? Ah, não, os caras que tinham que mandar o filho mais novo para a cruzada porque tinha gente demais na Europa, a população aumentou muito, vamos mandar o filho mais novo, está gastando muito aqui e tal. Ela mandou os 3 filhos. Os 3 filhos de Ida de Boulogne foram para a primeira cruzada. Nenhum morreu durante a primeira cruzada. Né? O Godofredo morreu 1 ano depois da tomada de Jerusalém. De uma forma meio assim estranha. O marido dela, o pai dela, o Eustáquio II, né? É o Eustáquio II, se eu não me engano, agora estou na dúvida aqui. Que foi junto com o Guilherme o Conquistador para conquistar a Inglaterra. Né? O Guilherme o Conquistador era o duque da Normandia e conquistou a Inglaterra de uma maneira definitiva. Né? A Inglaterra se tornou normanda. Por isso que aqueles filmes e tal, os normandos são maus, né? Porque eles vieram da França. Né? Os ingleses nunca engoliram essa história. Mas não eram maus, eram bons. Quem havia saqueado a Inglaterra depois que os romanos saíram da Inglaterra foram os saxões, né? Os saxões. E os vikings, né? Que vieram ali da Dinamarca, Suécia atual e tal. Né? Então, então os saxões dominavam, vamos dizer assim, os anglos e os saxões tomaram a Inglaterra depois que os romanos abandonaram a Inglaterra, porque não dava para defender a Inglaterra. Eles precisavam de soldados das legiões na Europa contra as invasões bárbaras, né? Então, os anglos e os saxões foram para lá e se assenhorearam da Inglaterra. Então, assim, eles tinham, esse Eustáquio tinha possessões na Inglaterra, né? Porque o Guilherme o Conquistador distribuiu a Inglaterra para as pessoas que o ajudaram, principalmente quem lutou ao seu lado para conquistar a Inglaterra.
E essa devoção a essa Nossa Senhora que tinha lá, né, gerou uma abundância de doações, etc., né, para a catedral, né? Então, é edifício extremamente prestigioso que ficou, né? Depois, obviamente, na época da bem-aventurada Ida de Bulônia, a mãe do Godofredo de Bulhões e do Balduíno, rei de Jerusalém, não era gótica. Depois é que ela foi refeita no estilo gótico, né? Outra coisa curiosa que ocorre, porque assim, Boulogne-sur-Mer, né? Ela fica, Boulogne sobre o mar, ela fica, vamos dizer assim, entre Paris e Londres. Então, em 1308 foi celebrado o casamento na Catedral de Boulogne entre Eduardo II da Inglaterra e Isabel da França. Essa Isabel era filha de Filipe IV o Belo. Filipe IV o Belo é a pessoa que destruiu os templários. Prendeu todos os templários da França. Destruiu os templários. Esse casamento de Eduardo II da Inglaterra com a filha de Filipe o Belo, Isabel, está na raiz da Guerra dos 100 Anos, né? Porque Filipe o Belo morreu. Tem uma história, o último grão-mestre dos Templários, Jacques de Molay, quando ele estava na fogueira para ser queimado ali, ele teria feito uma profecia contra o rei da França, contra o Papa e contra o funcionário do rei da França que ajudou a tramar a destruição dos Templários. Ele falou, antes de um ano vocês três vão prestar contas a Deus pelo que vocês estão fazendo. Fizeram e estão fazendo com os Templários. Os três morreram dentro de um ano. O rei da França, o Papa, Clemente, acho que era Clemente V, e esse funcionário. Só em parênteses assim, né? Nessa época, exatamente, do Filipe IV, os leigos começaram a tomar as posições dos clérigos. Toda a burocracia de todos os reinos europeus era composta pelos clérigos. Eles é que sabiam ler, eles é que sabiam escrever, eles é quem conheciam as leis. Aos poucos, com a criação da universidade pela Igreja Católica, a Igreja Católica que fundou as universidades, por prezar o conhecimento e para estimular o raciocínio, a razão, a Igreja fundou as universidades. Então, os leigos também começaram a aprender e chegou uma hora que vamos ficar no lugar dos padres, né, dos religiosos, né, dos clérigos, né? Por isso que em inglês você ainda chama de clerk. Clerk é o burocrata, né? O clerk clerk é clérigo, né? Então esse funcionário do rei estava nesse momento crucial da mudança do funcionamento do reino da França e dos outros reinos que estava migrando dos clérigos para os leigos, né? Pois sim, e por que então que está no início da Guerra dos 100 Anos, né? Porque o Filipe o Belo teve 3 filhos homens. Estou tranquilo, minha descendência está assegurada. Ele teve 3 filhos homens e uma filha mulher. Só que depois que ele morreu, assumiu o filho dele mais velho, morreu, sem filho homem. Assumiu o segundo filho mais velho, morreu sem filho homem. Aí assumiu o terceiro filho mais velho, morreu sem filho homem. Vivo.
Aí o rei da Inglaterra, o rei sou eu agora. Eu sou casado com a filha do rei, né? Então, o meu filho também, o meu filho com a filha do rei, é o rei da França. A França disse, não. Só o homem reina e só o homem transmite o direito de reinar. Né? É a lei dos machos, né? La loi de mâle, né? A lei da masculinidade, a lei dos machos, né? E aí deu isso que gerou o conflito que passou para a história com o nome de Guerra dos 100 Anos. Eu sou o rei, não, o rei sou eu, né? Que terminou depois de tremendas derrotas dos franceses ao longo dos quase 100 anos de derrota. No final, a França ganhou e foi a grande vitoriosa da Guerra dos 100 Anos, porque não só recuperou tudo o que ela já tinha antes da guerra, como coisas que ela não tinha antes da guerra, que pertenciam à Inglaterra por questões de casamentos, etc, etc, né? Então, a única coisa que restou para a Inglaterra foi Calais, cidade de Calais, porto de Calais. E quem, obviamente, transformou tudo isso foi uma menina analfabeta, 17, 18 anos, chamada Joana d'Arc, que é uma história espetacular. Eu tenho 50 biografias de Santa Joana d'Arc. O amor que Santa Joana d'Arc gerou, principalmente quando ela foi canonizada, já agora no século XX, nos anos 1920. Muitos grandes escultores brasileiros fizeram poesia para ela, escreveram sobre ela, né? Como escreveram sobre Santa Teresinha, do Menino Jesus, que foi canonizada ali em torno da mesma época de Santa Joana d'Arc. Érico Veríssimo tem um livro sobre Santa Joana d'Arc. Imagina se algum escritor hoje teria desses famosos assim e escrever sobre a vida de um santo, né? Um grande poeta brasileiro escreveu um livro chamado Nega Fulô. Era um poeta meio modernista, mas que escreveu também poesias tradicionais, né? Escreveu um livro sobre a questão religiosa, né? Razão pela qual, especulo eu, né, ele nunca foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Perdeu 4 eleições. E era talvez o maior poeta que o Brasil tinha na época dele. Mas, em suma. Então, catedrais bretãs. Dá para começar. A gente viu as catedrais ali no entorno de Paris, na Île-de-France, né? Depois vimos as catedrais desse norte da França. E agora vamos ver aí essas catedrais da região da Normandia e da Bretanha. Bom, sofreram do mesmo jeito, né? O mesmo tipo de vandalismo ocorreu com as catedrais normandas de Rouen, né? Bayeux, Lisieux e Coutances. São as mais famosas catedrais normandas. O que é que aconteceu com elas? O tesouro foi pilhado, o mobiliário queimado, os vitrais partidos, o chumbo do teto arrancado, a escultura dos portais despedaçadas, os monumentos funerários deslocados e quebrados. Que coisa, hein? Eu ainda me admiro, quer dizer, eu já estou cansado de ler, cada vez que eu leio aqui, que coisa, hein? Em Rouen, desaparece o monumento do coração do rei Carlos V. Carlos V da França, tá? Não o Carlos V da Espanha ou o Carlos V do Sacro Império.
Em Lisieux, o túmulo do bispo Cochon, que é o bispo que fez condenar Santa Joana d'Arc, né? Também. Em Bayeux, sobre o altar da Catedral de Bayeux, os ornamentos sacros são substituídos pelos bustos dos santos, bota aspas nisso, né? Da Revolução. Brutus é o cara que matou Júlio César, né? Não, mas era um grande republicano, matou um cara que queria acabar com a República Romana, né? O busto de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, e dos mártires, bota aspa nisso aí, né? E dos mártires Le Pelletier de Saint-Fargeau e de Marat. Como é que pode? Esses dois foram para o Panteão e a própria Revolução retirou esses caras do Panteão. Opa, espera aí, nos enganamos, né? Já falei de Marat. Esse Le Pelletier de Saint-Fargeau, eu sei bastante coisa, mas acho que não vale a pena falar aqui. Agora, pelo menos, né? Marat é aquele cara que foi assassinado pela Charlotte Corday, né? Na banheira dele. Ele tinha uma doença, ele vivia boa parte do tempo, trabalhava deitado com a água lá, com sais, etc., para aliviar essa doença dele. E essa Charlotte Corday, penso muito nisso, né? Mas assim, essa Charlotte Corday, ela ficou indignada com o que estava acontecendo na França, né? Estão nos enganando. Estavam. O que eu falo? Eu tenho alguma saída para me expressar? Nenhuma. Se eu falar, você vai morrer. Resolveu matar o Marat. Desespero às vezes faz isso, né? E ela era normanda, era da Normandia, Charlotte Corday. Então, por uma série de circunstâncias, ela pega uma carruagem, vai para Paris, acho que nunca tinha ido para Paris, se informa onde é a casa do Marat, compra uma faca de cozinha. Aí a mulher que toma conta da casa do Marat, talvez a amante dele, eu não sei, a mulher dele, não deixa ela subir para falar com o Marat. Aí ela volta depois e diz, eu tenho uma lista de conspiradores, e o Marat, ela falou para o Marat ouvir, né? Manda ela subir. Me dá o papel aí com a lista dos... O Marat adorava mandar matar essas pessoas, né? Principalmente aí os girondinos, né? Que Charlotte Corday tinha uma certa simpatia pelos girondinos. Aí, quando ele começa a ler a lista, ela dá uma única punhalada no Marat e ele morre. Daí o cara ser um santo da Revolução, peraí, né? O cara péssimo, né? E em Coutances, na Catedral de Coutances, né, a catedral é dividida em 3 partes: o Templo da Razão, um teatro e um armazém de trigo. Catedral. Templo da Razão, um teatro e um armazém de trigo. Eu até faria um discurso sobre isso. A razão é a igreja, né? Trigo é o pão, pão da vida, tal. Mas assim, isso é coisa que a gente vai. E na Bretanha, a gente vai falar aqui da Catedral de Tréguier, que tinha o túmulo de Santo Ivo, que é o padroeiro dos advogados, padroeiro da justiça, das pessoas que trabalham na justiça, principalmente dos advogados, mas de todo o pessoal que trabalha na justiça, o padroeiro é Santo Ivo, que ele defendia os pobres, né? O túmulo de Santo Ivo foi... não escapou do furor dos revolucionários, né? Dos sans-culottes, né? Fizeram lá
uma fábrica de salitre, um curral de boi, em Saint-Brieuc, outro lugar lá da Bretanha. E em Quimper, todas as estátuas de santos em madeira foram queimadas numa fogueira. Deixa eu ver se dá para... Vou começar a falar. Aqui tem uma imagem da Catedral de Santo Tugdual de Tréguier. É um santo desconhecido por nós, mas é o nome da catedral, né? Então, ela foi construída em estilo gótico entre os séculos XIII e XV. E tem uma parte que é românica, tá? O lugar da sepultura de São Ivo. São Ivo. Tem um santuário lá que sempre havia peregrinação em torno da data de Santo Ivo, que é 19 de maio. Né? Na Bretanha, essa festa em homenagem ao padroeiro local se chama Perdão. Então, o Perdão de Santo Ivo é a festa que se faz. Não sei por que eles falam esse nome, né? Perdão de Santo Ivo. Né? Durante a Revolução, a Catedral de Tréguier foi transformada em Templo da Razão e saqueada em maio de 1794. O túmulo de Santo Ivo, que foi construído pelo Duque da Bretanha, foi destruído. Mas as relíquias já tinham sido retiradas por precaução no ano anterior, né? E guardadas. Então, quando a igreja de Tréguier, a catedral, foi restituída ao culto católico em 1801, deixou de ser catedral, né, revolução, etc., que não é mais lugar de catedral, mas foi reaberta ao culto, né, e as relíquias de São Ivo foram exumadas e autentificadas em 1801. Então, a relíquia de Santo Ivo voltou para a catedral. Isso aqui é a festa do perdão de Santo Ivo. Olha aqui, isso é agora, isso é foto recente, né? Que negócio extraordinário. Está vendo? No meio aí tem o crânio de Santo Ivo, né? Num relicário bem simples. Tá? O bispo está ali, os bispos, etc. Né? Todo ano tem isso. Né? A Bretanha é um país mais católico, uma região, né? Mais católica do que outras da França. O São Ivo foi canonizado em 19 de maio de 1347 pelo Papa Clemente VI. É o santo padroeiro das profissões de justiça e do direito, principalmente do advogado. Mas também ele é o padroeiro da Bretanha. Uma coisa curiosa, que eu até coloquei aqui, né, é que a Catedral de Tréguier nunca recebeu nenhum livro litúrgico tipo galicano ou jansenista. Ao contrário do que aconteceu em praticamente quase todas as igrejas da França, né? Inclusive em Paris. Né? Vocês lembram da luta, né, de São Vicente de Paulo, né, contra o galicanismo, contra o jansenismo. Né? Lá nunca foi atingido, lá em Tréguier. E esse quadro aí, né, do lado, que é um quadro de Santo Ivo, pintado por aquele grande pintor, né, Roger van der Weyden. Que coisa fantástica, hein? Como é que... É o que fez aquele tríptico do Juízo Final, né, do Hotel Dieu de Bonne, lá do chanceler Roland, que pediu. Né? Aqui está o crânio de Santo Ivo, né? Advogado não tem boa fama em lugar nenhum, em tempo nenhum do mundo, né?
apesar de ser uma coisa sem a qual a gente não vai passar. Então, tem lá um canto popular, lá na Bretanha, que diz assim: Sanctus Ivo erat Brito, advocatus sed non latro. Santo Ivo era bretão, advogado, mas não ladrão. Coisa admirável para o povo. É a fama, né? O São Francisco de Sales detestava uma disputa judicial, porque aí cada lado quer ganhar e exagera, né? Exagera, pega aquele detalhe e faz daquilo uma coisa, e fala mal do outro, e fala mal desse, e põe em dúvida aquilo, né? É um problema. Santo Ivo era bretão, advogado, mas não ladrão. Uma outra, para terminar, sobre a Catedral de Tréguier, né? Tréguier é a cidade onde nasceu o Ernest Renan, gênio do mal, né? Gênio traidor da igreja, né? Foi seminarista, etc., abandonou, começou a ler os filósofos demais, né? E a mãe dele, quando o pai dele morreu, pai do Renan, Renan é nome de família, é Silva, é Santos, é Pinheiro, né? Mas se tornou um nome próprio, porque o cara era um gênio mesmo, escrevia muito bem, né? Muita coisa errada, mas escrevia muito bem. Então o nome Renan passou a ser um nome de batismo das pessoas, né? E no túmulo dele tem a seguinte frase, né? Veritatem dilexi, amei a verdade, o que é uma grande mentira, né? É uma loja maçônica tem o nome dele, de Ernest Renan. E a mãe dele, coitada, né? Quando o marido dela morreu, pai do Renan, ela foi na igreja pedir o auxílio de Santo Ivo para o filho dele, Ernest Renan. Filho dela, Ernest Renan. Eu acho que o Santo Ivo achou, não vai dar certo, não se tornou quem era o Santo Ivo, o Ernest Renan, né? Porém, ele tem coisas interessantes, é um gênio, o cara é um gênio, grande inteligência, né? Ele escreveu, fez uma conferência sobre o que é uma nação. Eu vou encerrar a conferência de hoje com essa frase dele, né? O que é uma nação, né? Então, o Renan, ele quis distinguir raça de nação. Tá? Então, ele dizia assim, diferentemente das raças, as nações se formaram com base numa associação voluntária de indivíduos com um passado comum. Né? O que constitui uma nação não é falar a mesma língua, não é pertencer a um grupo etnográfico comum, é ter glórias comuns no passado, uma vontade comum no presente e ter feito grandes coisas juntos e querer continuar a fazer no futuro. Né? Ter feito grandes coisas juntos no passado e querer fazer grandes coisas juntos no futuro. Isso é razoável, tá? Assim, tem observações, mas assim, isso marcou muito os intelectuais do mundo inteiro, principalmente no Brasil. Tem muita gente aqui que admirava o Renan como um deus no Brasil, né? No final do Império, no começo da República, né? Ele escreveu uma Vida de Jesus, não leiam, né? Porque foi proibido pela igreja, obviamente, né? Entrou no índex da igreja, né? Porque não, eu andei na Terra Santa, olhei tudo, escrevi o livro. Sim, e daí, né? Bom, paramos então aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção, São Luís, rei de França, santas irmãs de Compiègne,